Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem feito dessa noite uma noite abençoada. Já fomos muito abençoados. Que Ele nos dê graça para mais um aperitivo, para mais uma unção. Queridos, acho que aqueles que me conhecem sabem que eu sou um arqueologista da palavra, um garimpeiro de joias, um peregrino no conhecimento. Eu vasculho muito das coisas que estão acontecendo no meio da igreja, nos movimentos pentecostais, porque eu sempre estou buscando mais de Deus. É como se fosse um Indiana Jones. Mas o Indiana Jones é da minha época, a turma nova é Lara Croft. É tentar buscar tesouros na palavra de Deus, tesouros que estão sendo revelados à sua igreja nesse tempo, nessa geração. E eu sempre me interessei pelas coisas sobrenaturais, pelas manifestações do poder de Deus. E eu lembro que, há muito tempo atrás, no final do século passado, existia um escritor que chamava Rick Joyner. Até hoje ele é vivo, tem um movimento nos Estados Unidos que chama Morning Star, é um profetão de Deus. E na época ele escreveu vários livros, e esses livros falavam de ambientes no céu, lugares no céu, era como se fossem subindo uma montanha, e você tinha ambientes mais distantes do trono, mais próximos do trono. E eu lembrei desse livro, fui buscar lá na minha biblioteca, achei alguns deles do Rick Joyner, comecei a retomar e reler, e é interessantíssimo as revelações, um dos livros chama Chamada dos Últimos Dias, alguma coisa assim. E nos tempos mais atuais, a gente ouve muito falar da manifestação da glória, do trono de Deus, o que é que os anjos veem, que os fazem adorar, o que os anjos veem, que se fazem se prostrar diante de Deus. E a gente entra nessa atmosfera da presença de Deus, e é como se a gente viajasse ao terceiro céu e começasse a ter desvendado aos nossos olhos mistérios e lugares sobrenaturais, onde a gente começa a ter mais intimidade com o Pai, mais relacionamento com o Pai, mais revelação. Eu lembro da Heidi Baker, que ela falava que ela teve visões de dispensas no céu, onde ela podia entrar e pegar coisas que Deus estava dando para ela. Eu lembro que uma das dispensas que ela viu eram partes de corpos. Que ela abria aquela dispensa e tinha uma perna. Ela pegava aquela perna e um aleijado começava a andar. Mas Deus estava dando para ela a chave da dispensa no céu, da qual ela iria mover em poder de sinais e maravilhas. Essas coisas são fascinantes. Essas coisas são incríveis. E recentemente, eu comecei a descobrir, nessa peregrinação, nessa busca arqueológica, nesse processo peregrino, até a Silvia acabou me mostrando, de um pastor americano chamado Robert Henderson, que ele fala da corte nos céus. E eu vim de uma igreja pentecostal, e depois, na década de 90, no começo do ano 2000, a gente buscou muito a manifestação desse Deus de amor. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é íntimo, Deus é companheiro, Deus é aquele que eu danço com Ele, Deus é aquele que eu abraço, não é mais aquele velho barbudo, sisudo, sentado num trono com cajado de ferro para punir o pecador. E aí desmistificou aquela imagem de tribunal, que a gente desenvolveu ela no século II, e veio isso sempre achando que o céu era um tribunal, Deus era o grande juiz, Jesus o nosso advogado de defesa, Satanás o acusador e nós os réus. E isso nos afastava de Deus. Colocava Deus como algo inalcançável.
E aí descobrimos todo esse mistério, que Deus é presente, Deus é Pai, Deus é amor, Deus nos perdoa, Deus quer nos abraçar. E vem esse Robert e resgata que um dos escaninhos do céu, e é importante entender isso, não termina em si mesmo, é mais um escaninho do céu, não podemos pegar isso como uma verdade final, não, é mais um dos mistérios que estão sendo revelados sobre a corte, sobre esse lugar onde a gente pode levar as nossas causas e receber o veredito da vitória. Existe um processo, existe um caminho a ser percorrido, existe uma forma a ser trabalhada. E isso é muito bom, isso é muito bom. E eu creio no Espírito Santo que nessa noite vocês vão ter equipado com mais um instrumento, não é o instrumento, é mais um instrumento. Abra suas Bíblias em Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha que interessante, ele fala de um juiz, que nem cristão era, e de uma viúva persistente. Então, se o juiz atende uma viúva persistente, juiz do mundo, quanto mais o nosso Pai, o nosso Deus, vai responder às nossas causas, os nossos pedidos, as nossas lutas. E é interessante nesse texto, que ele começa a nos remeter a um tribunal, ele começa a nos remeter a um lugar de corte, ele começa a nos levar que existe um lugar correto para eu levar as minhas causas, para eu clamar pela graça de Deus, para eu clamar pelo mover de Deus em favor a mim. Porque, não sei se só eu, mas acho que muitos de nós têm lutado por algumas causas há muito tempo sem resultado. E a gente não sabe se é um erro do nosso coração, que pede aquilo que nos envaidece, ou se está dentro do propósito de Deus, ou se é o kairós, não chegou o tempo, não chegou a hora, e a gente fica nessa luta. E muitas vezes a gente não consegue o resultado desejado. Por exemplo, se eu sou dono de um terreno, e vai lá um invasor, eu vou lá e quero tirar o cara à força, vou levar uma foiçada. Eu não consigo tirar o sujeito, apesar de eu ter a escritura, apesar de eu ter o documento, apesar de eu estar legalizado. Eu tenho que ir a um juiz, pedir uma reintegração de posse, e diante do veredito do juiz, eu vou lá e tiro o sujeito. Se ele não quiser sair, a polícia vai lá e tira o sujeito. No mundo espiritual, vamos dizer que, se Deus me dá o veredito, e o diabo vai criar resistência, vai vir alguns exércitos de anjos para varrer e fazer aquilo que já foi determinado pelo Senhor. Essa questão ela aparece na Bíblia várias vezes. Em Daniel 7:10, ele fala de que
se assentou o juízo e abriram-se os livros. É interessante que esse lugar de juízo e esse lugar dos livros, João também viu e tremeu, Ezequiel viu também, e o próprio Isaías também viu. Ou seja, esse escaninho, este lugar do céu é real. É mais um lugar para a gente transitar no sobrenatural, para ver a materialização do invisível no visível. Trazer aquilo que ainda não está materializado para ser realidade. E é interessante que Daniel fala que ele assentou-se no tribunal e abriram-se os livros. Que livros são esses? O que é isso? Olha só o que diz em Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas as coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Existe um livro com o seu nome na capa. E neste livro está escrito sobre a sua vida. Está escrito todas as suas conquistas. Está escrito todas as suas vitórias. Está escrito todas as suas conexões. Quem precisa hoje de criar novas conexões com filhos, no casamento, ou mesmo no relacionamento? Está escrito ali. Está escrito todos os seus sucessos. Só que fica uma pergunta, por que eles não se materializam se já estão, tecnicamente falando, pré-determinados para mim? O que impede a realização? O mundo invisível, o mundo das forças de Deus e das trevas, é um mundo que trabalha na legalidade. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe a adoção de filhos, você deixa de ser do mundo, você passa a ser do reino celestial, você é selado na testa com a marca do sangue de Jesus, e neste momento você cria uma condição diferenciada daqueles que são cativos do mundo, escravos do Egito, ou daqueles que são livres no deserto, ou que saíram da escravidão. Porque a partir desse momento, lógico, a gente passa a ser foco das trevas, porque antes a gente pertencia a eles, agora não pertencemos mais. Então nós passamos a ser aqueles que serão perseguidos. Mas, porque nós somos selados com o sangue de Jesus, não seremos mais possessos. A menos que, e eu não queria falar isso, você dê legalidade, você autorize. No mundo invisível, tudo funciona com legalidade. E aí é uma coisa interessante, porque quando você dá legalidade, você permite essa brecha, você permite essa abertura. E a Bíblia nos diz que o diabo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Muito mais aos selados do que os não selados. Isso não é preocupação deles. Os não selados estão aí, vivendo a vida que querem, uma vida totalmente disfuncional. Basta ligar a televisão, basta assistir uma novela, que parece uma ficção, mas é uma pura realidade. E essa é a vida disfuncional do mundo. Agora, aqueles que escolhem o caminho reto vão ser perseguidos, mas também vão ser vigiados. E é interessante quando a gente fala isso, porque muitas vezes, e o Kelson ainda citou hoje, sobre quem está vendo, né? Jesus está vendo, mas o diabo também está vendo. E ele quer pegar você num escorregão. E quando você escorrega, e não precisa escorregar muito não,
Ainda essa semana com a Silvia, a gente estava conversando sobre uma pessoa, uma criança de 4 anos, que entrou numa sala, e estava todo mundo falando, e de repente todo mundo ficou quieto. Aí, naquele momento, aquela criança de 4 anos teve um sentimento enorme de rejeição. Porque, na verdade, estavam combinando a festa surpresa para ela. Mas aquilo durou 30 anos. E aquele sentimento de rejeição, aquela coisa ruim, que o diabo começou a usar e teve legalidade para afetar a vida daquela criança. Olha que coisa louca. Às vezes um filho que você fala, você não vai dar nada, você abriu um portal de legalidade para ele ir lá diante da presença de Deus e falar, está vendo? Olha o que ele disse. Como é que você vai dar esse galardão que já está separado para ele, se o próprio pai determinou que ele não merece? Estão me entendendo? É mistério. Se não entender, não tem problema não, porque nem eu às vezes entendo. Jesus, quando ele se relacionava com Deus, ele se relacionava de 3 formas. Deus Pai, Deus Amigo e Deus Juiz. Se olhar a oração do Pai Nosso, ele usa esses 3 relacionamentos. Hoje nós estamos tratando aqui dessa relação de juízes. E é importante a gente entender que lá em Isaías, quando diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas, todas as nossas enfermidades, está consumado, é fato. É fato, incontestável. O problema é onde a gente vai fazer a nossa luta e a nossa reivindicação daquilo que nós temos direito. O Fábio, advogado, deve ter outros aqui, quando o juiz emite um veredito, se não houver um oficial de justiça que pegue este veredito e entregue-o, ele vai ficar lá guardado. Ele não será executado. Então, nós precisamos, uma das novas funções que eu descobri, é que nós precisamos ser oficiais de justiça. Ir diante do trono de Deus, pegar o veredito das nossas causas e entregá-la, ir para o campo de batalha. Só que nós fazemos o inverso. Nós vamos ao campo de batalha sem ter o veredito na mão. E aí fica uma luta difícil. E muitas vezes, quando eu vou ao campo de batalha e eu não tenho o veredito, eu também não tenho como decretar que o cara saia da minha terra. Mas se eu tenho o veredito, não tem discussão. A ordem judicial se cumpre, ainda mais a de Deus. Isso muda completamente. Esse texto que a gente leu da viúva persistente, ela não foi confrontar o oponente dela. Ela não foi confrontar o algoz dela. Ela foi ao juiz. Ela foi pegar a sentença. Com a sentença na mão, você vai ao campo de batalha. Aí você determina, aí você ordena, aí você vai às verdades bíblicas, aí você vai às promessas de Deus, aí você toma posse daquilo que é teu por direito, muito antes de você nascer. Tem uma passagem que o pessoal pregava, lia, e eu ficava encafifado, até compartilhei com os pastores, a passagem de Joel. Restituí-vos-ei os anos perdidos, consumidos pelo gafanhoto. Fala, pô, mas eu nunca fui rico, cadê a minha restituição? Restituir o quê? Se eu não perdi tudo para ganhar de volta. Mas quando você sabe que tem um livro da vida escrito no céu sobre a sua vida, cheio de promessas, cheio de vitórias, cheio de conexões, e que existe um acusador 24 horas por dia, buscando todos os seus deslizes a cada dia para tirar de você, roubar de você aquilo que te pertence, você fala, opa, tem alguma coisa errada porque eu não recebi.
Mas essa constatação, e depois se você olhar lá em Joel, você vai ver que antes dessa constatação, que as eiras se encherão de trigo e um monte de promessa, ele fala do arrependimento. Então, por que não recebo? Por que ainda não foi liberado aquilo que já está pré-determinado, está prometido para mim? Porque foi dado legalidade. Foi dado direito ao acusador de bloquear aquela bênção prometida para mim. Lá em Hebreus fala também do juiz de todos e o espírito dos justos aperfeiçoados, em Hebreus 12, de 22 a 24. E se você olhar, você lembra que tem uma passagem de Pedro, que Jesus fala para Pedro, Satanás pediu para castigá-lo, para moê-lo. Ou seja, existe um trono que Pedro deu legalidade para Satanás pedir para ele ser moído. E aí Jesus diz que ele interveio por Pedro. O livro de Jó fala do diabo diante do trono, diante do juiz, acusando e exigindo coisas. E o juiz dando legalidade para ele. Você sabe que o adversário, a palavra adversário, é antidicos, ou seja, contra direitos, contra seus direitos. Esse é o nosso adversário, ele quer roubar de nós aquilo que já está pré-determinado para nós. Ele quer tirar de nós aquilo que já foi prometido para nós, ou mais profundo, já está escrito no livro da nossa vida. Agora, o que acontece quando você vai à corte? Em Hebreus 4:13, se puder abrir, é importante. A corte, como eu já citei antes, é um lugar de arrependimento. Às vezes a gente acha que a corte é lugar de julgamento, mas não, a corte divina é um lugar de arrependimento. João Batista já falava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nesse caso específico, como Jesus já pagou todos os preços dos nossos iniquidades, a corte é onde eu tenho que me desnudar. Olha só o que está escrito em Hebreus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Dura essa palavra. Naamã usava uma farda toda. Ele era centurião, ele tinha mais de 100 soldados ao mando dele, mas ele tinha lepra. Na corte, ele teria que tirar a farda, ele teria que expor as feridas. Na corte, eu sou desnudado. Na corte, vai aparecer a minha inveja. Na corte, vai aparecer o meu espírito de fofoca. Na corte, vai aparecer a minha vaidade. Na corte, vai surgir todas as minhas taras. Na corte, vai aparecer minha postura de desdém. Na corte, vai aparecer minha sonegação. Vai aparecer minha falta dos dízimos. Porque tudo isso será usado contra ti. E sou eu mesmo. Não é outro falando de mim. Quando eu me desnudo na corte, quando eu me exponho na corte, quando eu peço perdão a Deus, quando eu me arrependo dos meus pecados, Jesus está lá,
E Ele já tomou todas as nossas culpas, já tomou todos os nossos delitos, já tomou todas as nossas falhas sobre si. E Ele vai dizer para o juiz, pode dar o veredito, Ele já tem a vitória na mão. E sabe quem está do outro lado? O diabo. E vai ver o juiz emitir o veredito, porque a sua dívida já está paga. Só que enquanto você não for lá e se arrepender, ele trabalha na legalidade. Gente, eu não sei se é melhor que eu, mas todo dia eu tenho que pedir perdão. Todo dia. Todo dia eu dou uma escorregadela. E olha, uma coisa muito importante. A graça de Deus não nos dá licença para pecar. Porque tem gente que acha que peca, pede perdão, está resolvido. Não, ela não nos dá licença para pecar, não. Mas ela nos capacita para viver acima do pecado. Então eu preciso da graça de Deus, não para ficar repetindo erros, mas para estar acima dos erros, para ser liberto dos erros, para ser curado dos erros, para ser liberto dos vícios. E não para ficar andando neles, mas estar acima dele. A graça de Deus, ela me capacita a viver acima do pecado, para que possamos tomar a nossa legítima posição na corte do céu, no reino de Deus, e ver isso feito por Deus através de um veredito. Está muito difícil. Em 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, lembra adversário? Direitos, quer remover os seus direitos, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está o tempo todo querendo nos pegar. E ele só vai nos pegar se a gente deixar ele nos pegar. O mais louco disso tudo é que quem impede a bênção somos nós mesmos. É uma coisa doida isso. E às vezes a gente faz alguns cursos motivacionais e cursos de empresa, e o cara chega para você e fala assim, se você tem aquele colega de trabalho insuportável, aquele cunhado intragável, aquele sujeito que você gostaria de passar longe dele, e você quer que ele seja transformado, você quer que ele mude a atitude dele, mude você. A gente sempre acha defeito nos outros, mas não quer corrigir a nós mesmos. E é verdade, gente. E é verdade. Eu não vou citar nomes, mas conheço uma secretária que ela é muito difícil, muito dura, muito ríspida. E não muda. Uma pessoa amarga, uma pessoa que tem dificuldades na vida. Mas aqueles que a tratam bem, ela trata bem. E aqueles que a respondem na mesma moeda, ela trata mal. Eu vou contar um segredo para vocês. Secretária, quando ela quer barrar você falar com o chefe, esquece. Trate bem as secretárias. Porque quando ela não deixa você falar com o homem, ela não deixa você falar com o homem. E se você trata bem, ela vai te tratar bem. E a corte, gente, é um lugar de arrependimento. É um lugar onde a gente vai ser desnudado. É um lugar onde que tudo que o diabo usa contra os meus direitos vai ser removido, porque Jesus já tomou sobre si. E lá em Tiago, mais importante que tudo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Já tem acontecido alguns casos, depois que eu tive esse entendimento,
onde eu estou vendo Deus mover algumas causas. Mas esse próprio Richard Henderson contou uma história que eu acho que ainda é a melhor de todas. Esse Richard Henderson é um pastor americano. Ele tem um filho que também é pastor. E há uns 3 anos atrás, a mulher do filho dele fez as malas e foi embora, largando ele e levando a filha junto. Esse filho do Henderson, do Richard, entrou em profunda depressão. E realmente ficou impossibilitado de trabalhar, impossibilidade de fazer qualquer coisa, e o pai orava e clamava e pedia e jejuava pelo filho, mas nada acontecia. Até que um dia ele entendeu essa questão da corte, e como pai, uma vez que o filho estava inabilitado, ele tomou a posição de interceder pelo filho na corte. E ele se apresentou diante de Deus pedindo perdão por todos os pecados que ele podia conhecer ou desconhecer, mas relatando mais precisamente o relacionamento dele com a esposa, a forma que ele tratou da esposa, a forma que ele cuidou dos filhos, as brigas, as posições que ele talvez tenha radicalizado, a intolerância, a impaciência, e todos os pecados que o filho possa ter cometido no casamento. Ele foi pedindo perdão diante de Deus. E ele foi pedindo perdão, e ele foi pedindo perdão. Aí Deus falou com ele, e ele falou, nossa, eu como pai, e a minha esposa, e sogro e sogra, também cometemos muitos pecados. E aí ele começou a pedir perdão pelos pecados dele, que ele comentou com a esposa, do que ele falou sobre o casamento do filho, de todas as palavras que ele proferiu, e aí ele foi se arrependendo e pedindo perdão, e chorando diante do trono, e lavando com o sangue de Jesus, até que realmente todos os pecados foram lavados, e ele recebe o veredito de Deus. Com o veredito na mão, ele foi para a batalha. Agora sim. Aí ele foi enfrentar o diabo. E aí quando ele foi enfrentar o diabo, ele não foi simplesmente para brigar com o diabo, mas ele foi para declarar a palavra de Deus. O filho dele era um pastor. E aí ele vai lá em Romanos 10, 15 e fala, e como pregarão se não forem enviados? E ele começa a reivindicar, no campo de batalha, as promessas para o filho. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho, que aqueles que trazem boas novas. Abrirei rios em lugares altos. E ele orou com todo fervor, com toda autoridade. Ele falou que durante 2 anos de oração e de clamor, de jejum, ele não viu resultado nenhum. E esse dia ele gastou 15 minutos. Mas ele sentiu o céu se abrir, ele sentiu a presença de Deus, mas levou 10 dias para o filho ligar. Aí o filho liga para ele 10 dias depois. Pai, eu não sei o que aconteceu, mas há 10 dias atrás eu estava deitado, e eu senti que algo saiu de mim, e eu me levantei. E eu estou ligando agora, porque eu quero voltar ao ministério. Esse filho, o pai acabou dando a ele uma igreja que tinha 300 membros para ele cuidar. Isso foi quase 1 ano atrás. Hoje essa igreja já está com 1000 membros. Restaurou o casamento? Não. Livrou o filho da morte. Resgatou o ministério. Resgatou o chamado de Deus. E é interessante isso. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te estabelecerá. Isso está lá em Efésios 5,14. O que é importante para nós é que quando a gente dá legalidade, são como aquelas raposinhas. Lá em Cantares fala que as raposinhas devastam os vinhedos. A gente
deixa o inimigo destruir a gente. E nós mesmos temos que ir lá e resgatar isso, fechar essas brechas. Em Jeremias fala, eu bem sei os pensamentos que tem, orareis e me achareis. Então, o que eu queria que nessa noite você abrisse seu coração, você abrisse o seu entendimento, para que a gente pudesse entrar nesse lugar da corte, nesse tribunal, clamar a Deus o veredito dele, clamar a Deus que emita realmente a liberação das bênçãos que já estão prometidas no meu livro da vida. Que Ele possa restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Os anos que eu fiquei dando murro em ponta de faca. Os anos que eu andei em círculos. Os anos que muitas bênçãos se vazaram pelos dedos. Você vai repetir comigo, fecha seus olhos. Põe a mão no seu coração. E repitam essa oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo por qualquer pecado, transgressão ou iniquidade. Eu reivindico Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Qualquer coisa contra mim, você o removeu e levou-os para fora do caminho e os pregou na cruz. Senhor, estas acusações são removidas pelo sangue de Jesus. Senhor, nós o vemos como juiz, com o direito legal de emitir um veredito, para que eu possa ter um destino que foi escrito no livro a meu respeito, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu reivindico Apocalipse 21:4. Enxugará toda lágrima. Ezequiel 36:26. Darei um coração novo. Lucas 18:27. O impossível é possível. Salmos 34:4. Livrou-me dos meus temores. Salmo 84:11. Concede favor e honra aos íntegros. Salmo 91:10. Nenhum mal te atingirá. Tiago 1:5. Dará sabedoria. Agora, amado irmão, coloca a tua causa diante de Deus, leva para o tribunal, leva para a corte do Senhor e apresenta diante dele com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração livre, um coração que pede perdão pela vaidade, pelo egoísmo, pela inveja, pela ganância, por tudo aquilo que possa ter atrapalhado a bênção que já está determinada para você e que ela seja liberada agora no poder do nome de Jesus. Queridos, João capítulo 2, verso 1 diz assim: quando você estiver diante do juiz, você não está sozinho, Jesus está lá. Você já imaginou isso? Você chega lá, o juiz está lá, você fala: meu Deus, e agora? Aí você olha do lado, Jesus olha para você.
Você lembra quando Pedro fez o que fez? Nós não somos diferentes não, viu, irmãos? Pedro negou Jesus 3 vezes. A gente às vezes faz umas coisas aí que nem é bom falar. Aí quando ele termina de negar pela 3ª vez, o galo canta e Jesus passa. O advogado passa. E ele vai chorar, porque ele tem que arrepender. Se ele não arrepender, não tem solução. Mas ele olhou para o juiz, para o advogado, e o advogado falou assim: você fez, mas eu continuo te amando. Eu não vou te abandonar diante do juiz. Você contribuiu para que eu vá à cruz, mas mesmo você tendo contribuído como eu contribuí e você contribuiu para Jesus ir à cruz, o advogado está ali para dizer: eu vou te defender diante do juiz. Amém? Quem pode dizer aleluia para isso? Quem pode dizer graças a Deus? Então dê um abraço bem gostoso no teu irmão e fala assim: nós temos um advogado, querido. Em nome de Jesus, você não está só. Em nome, abraço de trás ou da frente, é celebração. Aleluia. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de vida seja com você durante toda essa semana. E vai lá mesmo, se arrependa, porque Jesus está ali e o veredito já saiu e a vitória é sua, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.